Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Prazer TV. Eu sou o Thiago Goulart e esse é o Diário de um Tântrica. No episódio de hoje, dando continuação ao episódio da semana passada, a não monogamia de Abhinavagupta, hoje com a parte 2. Eu não tenho certeza se esse episódio terá talvez uma parte 3, 4, o assunto pode se estender, mas eu separei algumas reflexões para trazer para vocês a partir dessa perspectiva do Tantra Shaiva não dual e o quanto esses ensinamentos podem trazer reflexões valiosas para o nosso bem viver cotidiano na vida atual. Pois bem, no episódio passado, na parte 1, eu procurei citar aí Abhinavagupta no contexto social dele e o quanto também foi uma transgressão o fato de ele ser uma ovelha negra da família que escolheu, ou talvez numa metafísica em que somos escolhidos a cumprir um propósito nessa vida, ele escolheu ser essa ovelha negra da família que fez uma longa pesquisa dos tantras e da cultura tântrica presente na época dele, que muitas vezes que é uma cultura bastante anterior a ele, né? Da mesma forma que a gente pode ver Patanjali, por exemplo, quando Patanjali compilou os Yoga Sutras de Patanjali, ele fez uma síntese de toda a cultura yógica, a cultura do yoga, que estava disponível na época dele, mas que era muito anterior a ele. Então, ele procurou fazer uma síntese, uma compilação, para que fosse o mais concisa, direta possível e que tivesse essa fulminância realmente da Shakti, esse poder através das palavras, que no caso do sânscrito é uma linguagem bastante diferente da linguagem, por exemplo, nossa habitual do cotidiano, o português. Então isso também aconteceu no caso de Abhinavagupta, por ele ser dessa casta dos Brahmanes, ele teve aí muito acesso, um acesso amplo a todos os textos tântricos e, como eu falei no episódio passado, ele teve aí em torno de 15 mestres, dentre os quais ele destaca que Shambhunatha foi o mestre mais importante para a realização do seu ser essencial nesse contato direto com a realidade. Eu falei também no episódio passado o quanto há essa diferenciação entre as vias que negam a realidade e o Tantra que afirma a realidade. É uma via inclusiva e de afirmação da vida, da realidade, dos sentidos e de tudo que nós experienciamos como seres humanos. Então, eu trouxe algumas reflexões hoje e que podem ser valiosas aí para compreensão até de como está funcionando a nossa sociedade e também em que lugar nós queremos nos posicionar nessa sociedade tão borbulhante que nós temos hoje em dia. Uma questão que nós temos que observar é essa posição de Abhinavagupta por ser um Brahmane e na época em que ele viveu, entre os séculos 10 e 11, já haviam muitos temores em relação a essa própria posição dele, né, de ser um Brahmane e de ter que afrontar a própria família dele. Então, eu trouxe isso no episódio passado para que talvez você se identifique, né? A gente pode pensar, você pode estar se dizendo, bom, Thiago, você está falando aí de um Brahmane do século X, século XI, e o que eu tenho a ver com isso, né? O que um Brahmane pode trazer de ensinamentos, né? Então, como nós temos essa regência bastante forte do patriarcado e da cultura judaico-cristã, você também pode ter aí, em relação a essa liberdade que clama o seu coração, você pode sentir-se até num estado de muita pressão em relação a expressar-se totalmente, né?
Talvez seja em relação à sua sexualidade, né? Você assumir a sua sexualidade plenamente, talvez seja lidar com a sua família e as cobranças sociais em relação a seguir um padrão monogâmico heteronormativo, né? Então, isso há muitas variáveis em relação à individualidade de cada pessoa, né? Então, o que eu procuro trazer aqui é uma questão ampla que vai se adequar a todas as pessoas, né? Uma crítica que o Tantra clássico costuma receber é de que o Tantra clássico seria heteronormativo. E realmente, se nós observarmos alguns professores, e normalmente professores homens, e também, por que não também, algumas mestras atuais, costumam pontuar essa heteronormatividade, inclusive quando alguns grupos são montados e que algumas práticas em dupla têm que ser praticadas, né? Então, isso também vai depender muito de com quem você estuda, né? Eu tive a sorte de estudar com o Daniel Odier, em que os grupos formados, as duplas, não necessariamente você tem uma imposição de quem você deve compartilhar, por exemplo, essa poderosa prática que é o yoga do toque, né? A chamada massagem cachemiriana, que é uma das massagens mais antigas e que faz parte realmente de uma tradição tântrica que é a Via Kaula, né? Então, observe isso, que há uma abrangência aqui em relação ao que eu estou falando e não uma limitação. Então, talvez observe que talvez você tenha uma censura aí a ser baixada em relação a essa, talvez, desconfiança, né, de que o Tantra clássico seria algo heteronormativo. Não é esse lugar que eu estou procurando falar, certo? Então, dadas essas advertências iniciais, a gente tem que observar essa época, né, em que Abhinavagupta viveu, que se situa aí entre o século X e o século XI depois de Cristo, e ali Abhinavagupta procurou, da mesma forma que Patanjali, com o seu Yoga Sutras, Abhinavagupta procurou juntar o conhecimento tântrico disponível na época e fazer essa síntese através do Tantra Loka, que é um trabalho enciclopédico, né, que tem aí em torno de 900 páginas. São slokas, né, como versos que são escritos em sânscrito. Então, a língua sânscrita em si, ela já tem uma diferenciação energética mesmo em relação à nossa linguagem. Então, por exemplo, um verso, ele pode já trazer uma expansão da consciência ao você recitar aquele verso, né? Então, é dito que os tântricas, eles passavam esse conhecimento tântrico, tem duas formas, né? Da boca para a orelha, mas o meu professor, Daniel Odier, ele traz uma forma bastante poética e de acordo também com a vivência que ele teve com a Yogini Lalita Devi, que iniciou ele nos Himalaias em 1975, na Via Kaula. Ele fala que o conhecimento era passado de boca a boca, sussurrando, né? Então ele descreve que muitas vezes Lalita Devi estava lá sentada em postura de lótus ou com as pernas cruzadas, chamava ele, que sentava à frente dela, com as pernas cruzadas também, os joelhos se tocando, com essa proximidade física, olhando nos olhos, que é a primeira transmissão da Shakti, né? Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a transmissão da Shakti, e ela sussurrava os ensinamentos para ele com os lábios muito perto dele, dos lábios dele, né? Então, era algo bastante intimista e que realmente envolvia o pleno uso da Shakti. O que é esse pleno uso da Shakti? Então, as iniciações tântricas,
elas têm 3 formas de você receber a Shakti. Uma das formas de você receber a Shakti, a energia da linhagem dos ensinamentos tântricos, é através do olhar. Então, Danielle Odier fala que o olhar dela era muito marcante e que muitas vezes também o olhar dela, de Lalita Devi, se transformava. Podia transitar entre uma garota brincalhona e também uma anciã rabugenta. Então ele fala que ela ali, uma mulher vivendo na floresta com em torno de 40 anos, tinha essa capacidade fabulosa de transitar entre esses arquétipos, essas personalidades em poucos momentos transitando de um para outro, de uma garota muito brincalhona, tal como algumas yoginis que são descritas e que nós procuramos também nas visualizações da Via Kaula, as chamadas visualizações de Matsyendranath. Nós procuramos visualizar a deusa. Normalmente ela tem o dobro do nosso tamanho, ela é numa cor, por exemplo, vermelho rubi, transparente. Então a deusa, por exemplo, a deusa Kumari, ela tem esse olhar brincalhão, malicioso. Então nós recebemos a Shakti através da visualização de Matsyendranath. Mas, no caso do Danielle Odier, ele recebeu diretamente dessa yogini Lalita Devi. E isso, se você tiver a chance de ter a presença de um mestre, de uma mestra, é algo que você vai notar. Se essa pessoa realmente detém essa Shakti de uma linhagem tântrica, que o olhar dessa pessoa pode ser bastante fulgurante, transformador. Realmente você vai sentir o poder da Shakti, o poder da transmissão dos ensinamentos através do olhar. Os olhos são o espelho da alma, e mais cientificamente é a única parte do sistema nervoso que está exposta ao exterior. Então o sistema nervoso que comporta a nossa cognição, toda a nossa inteligência, ele transmite uma força muito grande. O segundo meio de transmissão da Shakti é através da voz. Então, normalmente, uma pessoa que detém essa Shakti, que realmente conseguiu absorver essa Shakti das transmissões iniciáticas tântricas, terá uma voz muito potente, uma voz que realmente tem esse poder de transformar ali as células de uma pessoa realmente. Você vai sentir que a voz de uma pessoa ela tem essa capacidade de já operar uma transformação em você ou uma expansão da consciência considerável. E, finalmente, a terceira forma de transmissão da Shakti é através do toque. Então, o toque também é muito importante. Então, obviamente, cada escola, cada linhagem vai ter a sua forma de transmitir essa Shakti através do toque. Por exemplo, na escola Ashtanga Vinyasa Yoga, que eu pratiquei durante alguns anos, essa transmissão do toque é através dos ajustes. Realmente, você está lá no asana, uma postura, vem o professor e ajusta você através do toque. Eu tive uma experiência muito forte com essas iniciações, tanto através do olhar, quanto através da voz e tanto através do toque, com diferentes mestres e mestras que eu tive aí ao longo dessa jornada. Por exemplo, com o mestre Sharat Joyce, que eu fui conhecer lá na Índia, em Mysore, para praticar Ashtanga Vinyasa Yoga. Então, tanto através dele, mas principalmente através da mãe dele. Então, essa é uma história curiosa que posso contar brevemente. E eu estava lá numa postura conhecida como Urdhva Padmasana. Então, Urdhva Padmasana, você está lá numa postura invertida, apoiando sobre os ombros, e você cruza suas pernas em Padmasana. Então, como eu andei de skate durante muitos anos,
eu tinha o joelho esquerdo com um certo desgaste no menisco, né? O menisco é aquela molinha em forma de U, assim, que é aqui na parte interior do joelho, e por praticar Ashtanga, o meu menisco ele tinha um certo rompimento, né? Então, quando eu fui para Mysore, eu procurava preservar o meu joelho fazendo, primeiro, colocando o pé esquerdo e depois o pé direito. Mas na escola Ashtanga é ao contrário. Você tem que fazer primeiro o pé direito sobre a coxa esquerda e depois o pé esquerdo sobre a coxa direita. Então, fazendo aquilo, nessa postura invertida, um dia estava ali, eu era aluno do Charat, mas a Saraswati Joyce estava por ali. Então, eu entendi que a Saraswati me olhou e comentou para o Charat, na língua deles, Kannada, que é um dialeto específico lá da região de Mysore. E ela perguntou para ele, olha, o que ele está fazendo aqui com essa perna trocada? E o Charat comentou, eu tinha explicado para o Charat, eu tenho um joelho um pouco avariado e eu preservo o joelho, então ele já tinha tentado me corrigir, mas nunca tocou em mim. Então ele me deixava ali fazer aquele Urdhva Padmasana, meio tosco assim, improvisado. Ela perguntou para ele, eu imaginei, no meu Google Tradutor aqui instantâneo, que aquilo que ela falou ali tinha a ver com o meu joelho. Quando ela perguntou isso para ele, ele comentou, ela veio ao meu lado e me apontou assim o dedo, You, change your legs, now! Então, ela veio assim e falou, você, mude suas pernas, agora! Mas ela teve uma Shakti, uma potência tão tremenda na voz dela, que eu não hesitei, eu não pensei duas vezes. Na hora, eu, ali de cabeça para baixo, Urdhva Padmasana, eu troquei a perna. Então, botei o pé direito, botei o pé esquerdo, como deve ser, e desde aquele dia, nunca mais eu precisei fazer o Padmasana adaptado, tanto na versão invertida, Urdhva Padmasana, quanto na versão sentada. Eu senti que ali, pela voz da Saraswati Joyce, por toda a Shakti que ela comporta, que ela carrega com ela dessa tradição do Ashtanga, ela me transmitiu essa Shakti através da voz e eu não quis desobedecer ela, e isso foi muito benéfico. Então, há histórias assim que talvez você que está me escutando já tenha passado por esse tipo de experiência de você receber a Shakti de um mestre, de uma mestra. Outra história que eu tenho é o meu primeiro professor de yoga, que eu considero ele, é o professor Cosmeli. Então, o professor Cosmeli, lá de Porto Alegre, eu era guitarrista de uma banda de hardcore. Então, eu tinha um colega de escola, estudava no período noturno, e nessa escola que eu tinha começado a estudar, surge lá o Léo, um cara com um cabelão até a cintura, parecia um vocalista de uma banda grunge. Ali era a época 1991, 92, eu tinha uma guitarra, tocava guitarra e tudo mais, gostava muito de música pesada, e a gente começou a trocar ideia, e a gente formou uma banda que reunimos ali outros amigos do bairro e a gente formou essa banda Produto do Sistema, Então o Léo me contava sempre histórias do vizinho dele, Então o vizinho que morava no andar de cima, nessa época eu não praticava yoga, comecei a me interessar um pouco por yoga, e ele sempre comentava sobre esse vizinho, que era o professor Cosmeli. E o professor Cosmeli, ele tinha uma esposa com um cabelão trançado, que ele preparava comidas com cheiros exóticos, que ele era professor de yoga, que esse professor Cosmeli já tinha viajado na Índia e contava muitas histórias para o meu amigo Léo. Então, depois, quando eu fiz essa transição de começar a deixar a música de lado para me dedicar mais ao yoga, então eu
me aproximei do professor Cosmelli, mandei uma carta para a escola dele, na época não tinha tanto celular, né? O celular era uma coisa mais rara, e ele me enviou uma carta de volta, me convidando para ir na escola dele, né? Então, foi algo muito, na época, uma formalidade que para mim tinha uma importância muito grande, né? Você receber a carta de um yogi, alguém que eu era muito fã, né? Então o Cosmelli, ele falava francês, ele falava português, ele falava espanhol, falava inglês, né? Então eu admirava muito esse yogi por toda essa bagagem cultural que ele tinha, né? Então tinha essa grande admiração por ele, e quando ele me convidou para ir na escola dele, foi realmente assim, né, me tocou muito. E nesse dia que eu ia conhecer ele finalmente, eu não conhecia ainda o Cosmelli pessoalmente, eu cheguei um pouco atrasado e gafe, né, eu entrei na sala de yoga de sapatos, né, eu acho que eu estava de tênis ou sapato, não sei. E logo, prontamente, ele me disse, não, sai, tira o sapato, né? Aquilo já me deixou, assim, um pouco encabulado. Mas, enfim, participei da aula com ele, tinham muitas pessoas. Até aí, aparentemente, nada demais. Mas, no momento em que acabou a aula e que estava naquela socialização, né, entre o professor, estudantes, pessoas que adoravam ele, teve um momento muito preciso, assim, em que teve um olhar do Cosmelli, né? O olhar do Cosmelli trouxe alguma coisa que eu não sei explicar, mas é como se tivesse ali trazido uma Shakti para mim, né? Não sei se foi no sentido de desmistificar toda aquela mística que eu tinha criado ao redor dele, né, que ele era uma pessoa até com superpoderes, ou sei lá o que, mas realmente teve ali como uma transmissão de Shakti que eu senti através do olhar dele, né? E essa transmissão de Shakti depois eu fui sentir de forma diferente com meus outros mestres e mestras, né? Por exemplo, depois na escola Ashtanga, com meus professores Karin e Mal, também foi uma transmissão diferenciada e que eu aprendi bastante através do sânscrito, né, que o professor Maurício ele tinha estudado em Mysore, eu ainda não tinha conhecido a Índia. Então ali teve uma expansão da consciência em aprender o sânscrito e o Yoga Sutras, né? Então isso é uma coisa que eu recomendo. Normalmente tem escolas que não se estuda o sânscrito e está tudo bem, né? Por exemplo, meu professor Daniel Odier, ele não vai ensinar sânscrito para ninguém, né? Então a transmissão da Shakti na escola dele, com ele, é diferente, é através das práticas ali, da presença dele, né? Mas se você tem esse chamado e essa chance, recomendo muito que você estude o sânscrito com pessoas que têm aí conexão com essas fontes indianas originais, né? Então o meu professor Maurício, ele teve realmente essa conexão com uma fonte original, né? O professor Lakshmish Bhatt, né, que dava aulas lá na escola de Mysore, que depois, alguns anos depois, eu conheci ele pessoalmente, esse indiano, e fiz aulas com ele, né? E finalmente, na escola Anusari Yoga, em 2012, muitas pessoas, às vezes, né, a gente tem aí um preconceito em relação à origem do professor ou da professora, né? Então, é muito mais, parece muito mais autêntico que você tenha estudado com um professor indiano, por exemplo, né? 2012, eu tive um chamado muito forte para a escola Anusari Yoga, né? Então, o chamado foi muito forte através também do mantra do Anusari Yoga, que a Anusari Yoga utilizava na época, né? Que era um mantra ao Guru, né? Que é Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaye
Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase. Então, uma das coisas que mais me seduziu para ir estudar Anusara Yoga foi essa base de estudos do Tantra que esse professor John Friend trazia, né? E esse mantra também, ele me captou muito fortemente, né? Então você também pode ter essa experiência. Às vezes você tá me escutando, né? Ah, esse cara tá falando de Tantra, Abhinavagupta, né? E você ali tem esse interesse em se aprofundar. Mas talvez você não tenha uma ressonância com a minha imagem mesmo, né? Com o meu olhar, com a minha voz. E é assim mesmo. Ou você talvez tenha uma grande ressonância com a minha figura, né? Então tem pessoas que se conectam muito comigo, né? Sentem que precisam se aprofundar comigo em meio a toda uma gama de professores e professoras que estão disponíveis hoje em dia, né? Então, eu recomendo sempre fortemente que você realmente esteja num estado de abertura intuitiva, energética, para você sentir realmente com quem você tem que estudar, né? Então, isso vai ser muito mais facilitado quando você já está praticando alguma coisa que fortaleça esse seu lado intuitivo, né? Esse seu lado do vibracional mesmo, né? O que chama você em relação a esse vibracional, né? Então, quando eu vi a página, eu estava procurando algum professor para me formar professor de yoga, né? Então eu tinha um chamado muito forte para estudar com o professor Cosmelli, né? Ele tinha lá o encarte dele, né? Tenho até hoje o encarte, e era com ele que eu queria estudar, né? Eu tinha esse chamado muito forte. Infelizmente, no ano de 2022, ele teve um ataque fulminante do coração e faleceu, né? Então eu fiquei aí sem esse aprofundamento com ele e comecei a procurar outras pessoas com quem eu pudesse me aprofundar no yoga para me tornar professor de yoga também. Fui na escola do De Rose, era legal, era bom, adorava as práticas, mas tinha algumas coisas que eu não gostava. Fui na escola do Aurobindo também, tinha umas coisas legais, mas não fechava. E um dia eu vi a página na internet dos meus professores, Karen e Mal. Eu não sei explicar por quê. Não sei explicar como, mas quando eu vi a página, foi um clique assim. É com eles que eu tenho que estudar. Então, realmente, é como se a minha sensorialidade, por já estar num estado de abertura muito grande pelas práticas de Hatha Yoga que eu já estava fazendo há em torno de 3 ou 4 anos, já estava num estado de abertura que, quando eu vi a página dos meus professores, foi um estalo. É com eles que eu tenho que estudar. E foi a melhor escolha que eu poderia fazer. Então, eu sempre segui esse caminho, né, de conectar com o coração, conectar com essa sensorialidade, conectar com esse campo do intuitivo, do vibracional e fazer as escolhas da minha vida, né? Isso vale para tudo. Então, muitas pessoas hoje em dia sofrem porque estão desconectadas do seu lado espiritual, estão desconectadas da sua pineal, estão desconectadas do poder intuitivo que guardam em si. Talvez você agora me escutando seja essa pessoa que você até sentiu um chamado para ver o meu vídeo, né? E talvez até eu pareça um cara meio estranho aí para os padrões que você tem, né? Nos quais você foi criado, mas talvez você tenha alguma coisa ali que você sente, esse cara tem alguma coisa que ele pode me trazer de ensinamento. E talvez seja essa conexão, realmente, porque tem algum desenvolvimento aí da sua pineal, do seu sensorial, que vai te dizer, esse cara tem alguma chave,
algum código que ele pode trazer para mim. Isso não quer dizer que, né, você sente essa conexão talvez comigo, talvez com outra professora, outro professor. Isso não quer dizer que você vai ter que estudar com essa pessoa fielmente pelo resto da vida. Então isso é a maior roubada e, né, eu digo, ó, desconfie se você, né, passa por esse tipo de imposição ditatorial. Ou seja, alguém diz que você tem que ter uma lealdade suprema, porque senão você vai trair a linhagem, não sei o quê. Isso é muito relativo. Realmente, quando você escolhe uma pessoa para estudar, é muito interessante que você se aprofunde nesses ensinamentos, né? Senão você vai ficar sempre na superfície. Você vem, nada um pouquinho nessa lagoa, né? Mas não vai muito fundo, daí vai ali na outra lagoa, nada um pouquinho, só mete o pé, né? Então você nunca se aprofunda em nada. Também não é bom, né? Mas eu sempre fiz assim, eu escolho alguém por esse campo do intuitivo, vou ali e me aprofundo, vou com tudo, né? Tipo, pago uma formação mesmo, né? Então, quando eu conheci o professor Cosmelli, né, em 2001, 2002, eu queria estudar com ele. Infelizmente, ele morreu. Mas a leitura dos livros dele eu absorvi, né? Durante anos, escovei os dentes com sal devido à recomendação dele. Não foi muito saudável, né? Depois eu tive problema no dente ali, que eu tive que recuperar e tudo mais, né? Voltei a ser uma pessoa normal e escovar os dentes com pasta de dente com flúor, né? Mas é isso, o quanto você tem essa capacidade devocional, esse bhakti, de você sentir essa conexão com alguém e se aprofundar, né? Tem pessoas que, né, vão ter aquela superficialidade, bebe um pouquinho daqui, bebe um pouquinho dali, e tá tudo bem, mas isso é o que nós chamamos no yoga, né? Tem até um texto que acredito que é o Shiva Samhita, que vai falar dos tipos de praticante, né? Então tem o praticante que não se aprofunda muito, né? Vai só praticar um pouquinho, tem o praticante médio, que ele vai já se dedicar um pouco mais, e tem o praticante que vai com tudo, né? Ele se aprofunda, quer mais, quer saber mais, e se conecta, e se dedica, abdica de certas coisas para se dedicar aos ensinamentos, né? Então, é dito que esse é um aspirante, né? Um devocional muito forte, né? Então, não há nenhum julgamento aqui também, né? Mas observe-se, procure observar-se em relação a isso. Eu estava falando de Abhinavagupta e a não monogamia, mas adentrei todo um campo aqui dessa conexão com a linhagem. E por que eu fiz isso? Né? Para vocês entenderem um pouco como acontecem as coisas de forma mais esotérica com S, né? O esotérico que não é apenas, por exemplo, o vídeo do YouTube, normalmente ele é o exotérico, né? O esotérico com X. Então, eu vou ter uma linguagem para tentar comunicar com o público em geral, né? Por isso que eu escolhi o tema não monogamia. Não é um golpe de marketing, porque é uma questão minha pessoal também, e que acredito, eu vejo que muitas pessoas têm essa questão, né, da liberdade e como vivenciar essa liberdade, e talvez tem pessoas que queiram viver a não monogamia, né, e tem os seus medos e tudo mais, e realmente é uma coisa mais exotérica, né, para esse público que talvez você me escute aqui e pense, bom, esse cara aí cabeludo, essa cara de hippie, né, tem pessoas que me julgam e tá tudo bem, né? Cada um observa até onde consegue observar, né? Mas eu procurei trazer aqui alguns elementos esotéricos, com S, a coisa mais interna do Tantra, para que você compreenda um pouco mais do que eu estou falando.